Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Master. A disciplina é oração e intercessão. E hoje nós vamos estudar a aula de número 70, que é a última desta matéria. A aula de número 70 é a ação do Espírito Santo. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, o apóstolo Paulo fala aqui de maneira clara, em primeiro lugar, a respeito da oração. Nós temos que orar em todo o tempo, temos que orar e suplicar ao Espírito, orar no Espírito e vigiar nisso com toda perseverança. E, além de orar por nós mesmos, ele deixa claro, com perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui ele está pedindo intercessão e ele deixa de maneira clara pelos santos, pela igreja de maneira geral e por mim. Então ele pede para que os irmãos orem, para que ele pregue a palavra com confiança, com ousadia, com autoridade, para que através da vida dele o evangelho seja levado, as boas novas sejam anunciadas. Ele diz de maneira clara, no momento que eu abrir a minha boca, eu fale com autoridade, eu fale com confiança, eu fale com ousadia, com sabedoria. Ele está pedindo intercessão nesse sentido, né? Está pedindo à igreja, intercedam por mim, orem, clamem por mim. E o intercessor é aquele que intercede por alguém, é aquele, como falamos em aulas anteriores, né, que se coloca na brecha, que clama em favor de outro. E ele clama aqui toda a igreja para orar e interceder por ele. Ele era, não é, um pregador que ia de cidade em cidade, era um apóstolo usado nas mãos do Senhor, diz lá em Atos 19:11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, os sinais o acompanhavam, não é, as maravilhas, mas não eram só os sinais, não eram só as curas, as libertações, as maravilhas, era a pregação do Evangelho, era a palavra de Deus que era ensinada, a palavra de Deus que era levada para haver transformação, para haver regeneração, arrependimento, não é? Para que houvesse conversão, salvação. Então, é nesse sentido que ele está pedindo aqui intercessão para a igreja. Nós temos que interceder. Você que está aí assistindo essa aula, você já intercedeu pelo teu pastor hoje? Você já intercedeu pelo teu líder? Você já intercedeu por aquele que está à frente do trabalho em que você está? Se você que é o líder, né, interceda pelos teus liderados. Você que é liderado, interceda pelo teu líder. A palavra deixa claro que nós temos que clamar, orar, interceder uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros, não é? Aqui no meu caso, eu sou o pastor dessa congregação, aqui da Paz e Vida em Carapicuíba, da sede de Carapicuíba, e eu tenho aqui obreiros, eu tenho aqui a membresia da igreja, mas eu tenho também os meus líderes aqui na Paz e Vida, não é? Eu tenho o superintendente geral, que é o pastor Neilton Rocha, e acima dele, o fundador e presidente da Paz e Vida, que é o pastor João Ribe Palharim. Então, eu oro pelos obreiros, eu oro pela membresia da igreja, mas eu também oro e intercedo pelos meus líderes, pelo pastor Neilton Rocha, que é o superintendente geral, pelo pastor João Ribe Palharim. Eu oro e clamo por eles, eu oro e clamo pelos departamentos, né, aqui da Paz e Vida, não só aqui da igreja que eu pastoreio, que eu sou o pastor, mas eu também intercedo pelas demais congregações, eu intercedo pela sede nacional, pelas demais igrejas, pelos departamentos, pregadores do telhado, os alunos do curso de teologia, a Escola Superior de Teologia, né? Clamamos, intercedemos também, não só pela denominação Paz e Vida, mas pela igreja do Senhor, pelo povo de Deus de maneira geral, não é? Para que a palavra seja levada, anunciada, para que as vidas sejam salvas. Então, Deus quer isso de todos nós. Paulo compreende isso e ele chama a igreja para isso. Ele convoca a igreja para orar, para clamar, para interceder por ele e uns pelos outros. E esse é o nosso papel. Mas muito bem,
A aula de hoje é sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo também intercede por nós, como diz lá Romanos 8, 26, 27, está escrito assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o texto aqui deixa claro que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, continuação aqui, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, quando nós oramos, quando nós clamamos, o Espírito Santo leva ao Pai a intenção do nosso coração, lembrando que o Espírito Santo é Deus, né? Lembrando que é o próprio Deus. O Senhor Jesus deixa claro, João capítulo 4, Deus é Espírito. Mas muito bem, tem gente que entende esse texto de maneira errada. Tem gente que, ao ler esse texto, entende que é o Espírito Santo que vai ficar intercedendo e clamando por mim e que eu não tenho que fazer nada. Não é esse o sentido do texto. O texto aqui deixa claro que Deus examina as intenções do nosso coração. Então, à medida que oramos, à medida que intercedemos, então Deus vai examinando. O Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus deixa claro que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, ele examina as intenções do nosso coração, não é? Tanto é que lá na carta de Tiago, no capítulo 4, o apóstolo, Tiago, não é o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo era o meio-irmão de João e esse foi decapitado. A carta lá de Tiago é o Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, assim como o Judas que tem a carta. Então, na carta de Tiago, está escrito que, capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes com os vossos deleites. Então, Deus sabe qual é a intenção do nosso coração, o que está nos motivando a fazer algo, a pedir algo, a interceder por algo. Como eu já vi, por exemplo, gente chegar e pedindo oração, pastor, ore pelo fulano tal, porque eu quero casar com ele e tudo mais, e aí a gente descobrir que o fulano, na verdade, era casado, né? Irmão, uma oração dessa eu não faço, porque Deus não desmancha uma família para fazer outra, não é? Deus não faz isso, então é um tipo de coisa que não vai fazer, porque Deus não está num negócio desse, Deus não está em concordância com isso. Lembrando que o Senhor Jesus disse, Mateus 21, 22, tudo aquilo que, orando, aquilo que vocês pedirão ao Pai em oração, crendo, recebereis, mas é tudo aquilo que está conforme a vontade de Deus. Como diz a primeira de João 5,14. E essa é a vontade e essa é a certeza que temos para com o Senhor, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele fará. Os nossos pedidos têm que estar de acordo com a vontade de Deus, têm que estar ali alinhados com a vontade do Senhor. Por exemplo, a Ana, durante a mãe de Samuel, do profeta Samuel, durante anos orou certamente, clamou a Deus por um filho, passou um tempão de humilhação, de vergonha, depois confira lá 1 Samuel capítulo 1, a história é bem conhecida, mas chegou um momento que a oração dela, o pedido dela, alinhou com a vontade de Deus. Por quê? Porque ela faz com Deus um voto e ela diz, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, tem que ser menino, eu dou ele para o Senhor todos os dias. Eu entrego ele a ti, eu consagro ele a ti. Então ela queria um filho, Deus queria um profeta e um sacerdote fiel. Porque quem eram os sacerdotes na época? O Hófni e o Finéias, os filhos de Eli, que eram 2 prostitutos, 2 ladrões, 2 filhos de Belial, gente sem prestígio, sem caráter, sem valor, gente que era para ser o exemplo de como servir a Deus, mas era o exemplo daquilo que não se devia fazer. Péssimo testemunho. E aí, então, quando a Ana fez com Deus este voto, Deus ouve a oração dela e Deus realiza lá a vitória, o milagre dela. Ela tem a madre aberta, ela concebe, gera o Samuel e ela leva ele e apresenta ao Senhor. E é interessante que ela, quando vai, ela não leva só o Samuel. Se você ler o texto, você vai ver que ela leva uma oferta em farinha, ela leva pães, ela tem prazer em ofertar. E depois, no capítulo 2, do primeiro livro de Samuel, o texto diz que Deus visitou novamente a Ana e ela tem mais 3 filhos e 2 filhas. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, as nossas orações, as nossas intercessões têm que estar alinhadas com a vontade do Senhor. Por exemplo, em Atos capítulo 3 e 4, quando Pedro está preso, ele vai ser preso por pregar o evangelho, a igreja se une para clamar, para interceder. Nesses dias aqui na igreja em que estou pastoreando, nós temos
tomado conhecimento de várias pessoas, infelizmente enfermas, e nós temos clamado e buscado. Temos o grupo de intercessão, mas eu junto todos os obreiros, não é? Junto todos também, e aí sempre eu falo, se tiver alguém enfermo, avisa que nós vamos orar, vamos interceder, e temos visto muitos testemunhos para a glória de Deus, não é? Muita gente sendo curada, muita gente sendo transformada. Hoje mesmo, para a glória de Deus, tivemos batismo aqui na igreja, muita gente feliz, exultante para a glória de Deus, não é? Gente que no passado, outrora, bebia, fumava, e a esposa contando o caso, né? Pastor, meu marido bebia, fumava, eu orava, eu clamava por ele, eu intercedia por ele, e hoje, para a glória de Deus, ele foi batizado. Que coisa maravilhosa, que alegria, não é? Então, Deus ouve as nossas orações e Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que interceder e não pensar, o Espírito Santo vai fazer tudo no meu lugar. Lembre-se que Deus faz o impossível. O possível nós temos que fazer. Deus faz o sobrenatural. O natural somos nós que temos que fazer. Então nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que interceder. Nós temos que interceder porque o Senhor Jesus vai ouvir, não é? E o Espírito Santo vai levar as nossas orações ao Senhor e as orações serão respondidas, não é? As orações serão respondidas. O Senhor Jesus diz, não é, da atuação do Espírito Santo. Aqui na apostila, na página 2, falando sobre o Espírito Santo, é o texto aqui de João 14, do 15 ao 26, o Senhor Jesus diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclitos, outro igual a mim, para estar ao teu lado, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Quem? Já era o próprio Senhor Jesus, Ele está falando dele, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha que coisa tremenda. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: o que houve, Senhor? Que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o Paráclitos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado. Então, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, nos ensina inclusive a orar. Como diz o texto lá de Romanos, que lemos há pouco, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo vai nos ensinando, o Espírito Santo vai nos orientando, porque o Senhor Jesus disse: Ele vos ensinará todas as coisas. E todas as coisas é literalmente todas as coisas. Ele vai nos ensinando a nos relacionar com o Senhor, Ele vai nos ensinando a viver em santidade, em fidelidade, a maneira certa de orar, não é? Porque Deus não está preocupado, amados, com palavras bonitas. Deus quer sinceridade. A palavra oração está dentro da palavra coração. Só tem um C a mais na palavra coração. Então é através da oração que nós atingimos e chegamos e tocamos o coração do Todo-Poderoso. Então, se a oração não for de coração, não vai chegar ao Senhor. Lá em Apocalipse, a palavra descreve, né, as orações dos santos como que com incenso, como representada por incenso na presença do Todo-Poderoso. Quem é que leva, não é, as nossas orações até o Pai? O Espírito Santo que está conosco, que Ele examina as intenções do nosso coração. Então nós temos que orar, nós temos que interceder de maneira correta. Nós temos que fazer isso com toda a sinceridade do nosso coração, seja com palavras bonitas, palavras simples, mas tem que ser de todo o coração, porque o Senhor vai ouvir. Não é? O Espírito Santo está conosco e Ele está conosco 24 horas, Ele está conosco o tempo todo. Então nós temos que abrir o nosso coração em sinceridade. Às vezes tem gente que tem dificuldade em abrir o coração para o Senhor. Se uma pessoa tem dificuldade em orar, muito provavelmente ela vai ter pouca facilidade em ser um intercessor,
Porque primeiro, para eu interceder pelos outros, eu tenho que primeiro ter comunhão com Deus. Eu tenho que primeiro ter intimidade com Deus. Eu tenho que primeiro ter uma vida de oração. Se eu não tenho intimidade com o Senhor, como é que eu vou interceder por alguém, clamar por alguém? Então, em primeiro lugar, eu tenho que abrir o meu coração diante de Deus. Embora Deus seja onipotente, podendo tudo, onipresente, estando em todos os lugares ao mesmo tempo, e onisciente, sabendo tudo, Deus quer que o nosso coração esteja derramado na presença dele. E isso nós temos que abrir a boca e verbalizar, não é? Nós temos que abrir a nossa boca e falar aquilo que está no mais íntimo e profundo do nosso ser. Nós encontramos, por exemplo, na Bíblia, um exemplo claro disso é Davi. O Davi tinha uma vida de oração, não é? Davi intercede, clama o tempo todo, sejam em momentos alegres e felizes, sejam em momentos de angústia, de aperto, de dificuldade. Ele tem uma vida de comunhão com Deus. Ele ora não só por ele, mas ele ora por aqueles que estão à sua volta, ele ora por Jerusalém, ele intercede pelos demais. Então, nós temos que ter essa vida de oração, orar, apresentar a nossa vida diante do Senhor e sensibilidade para deixar o Espírito Santo nos conduzir, né? Sensibilidade nos ouvidos. Lembre-se que o Senhor Jesus disse, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me conhecem. Então, nós temos que ouvir a voz do Senhor, seja através da palavra escrita, a Bíblia, a Escritura, seja através da vida de alguém, aqui no caso eu estou trazendo essa aula, esse conteúdo a você, mas também nós temos que desenvolver a intimidade com o Senhor para ter sensibilidade da voz do Espírito Santo falando dentro de nós, não é? Você que está me assistindo aí, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se morresse hoje iria para a glória? Eu tenho certeza disso. E de onde é que eu tiro essa certeza? De onde é que você tira? De onde é que nós tiramos essa certeza? Porque o Espírito Santo testifica ao nosso coração. Lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, está escrito que o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se o Espírito Santo testifica ao nosso coração a salvação, aquilo que é o mais importante na vida de um homem e de uma mulher de Deus, ele testifica também as demais coisas. Há um testemunho interior. Ele vai testificando, vai nos ensinando. Agora, nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz dele, para ir aprendendo. E ele vai sempre nos instruindo. Ele vai sempre nos conduzindo. E à medida que vamos dando ouvidos, vamos desenvolvendo essa sensibilidade espiritual. Por exemplo, lá no primeiro livro de Reis, o texto fala, lá no capítulo 19, que Elias foi no Monte Horebe, e aí, no Monte Sinai, não é? Dali a pouco vem um fogo, um terremoto, um vento, tal, e Deus não estava nada disso. E vem uma voz mansa e delicada. E era Deus falando com Elias. Então, nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, discernimento espiritual, porque aí Ele vai nos ensinando, Ele vai nos lapidando, não é? Então, o Espírito Santo nos traz à memória também a palavra de Deus, tudo aquilo que a Escritura, não é, registra. É óbvio que tudo aquilo que nós estudamos, né? Porque ele traz à memória aquilo que nós estudamos e meditamos, e aquilo que não sabemos, ele traz revelação. Não é verdade? Se eu já sei, se eu já estudei, ele me traz a memória. Agora, se eu não sei, ele me traz revelação. Ele nos mostra, ele nos abre o entendimento, ele ilumina os olhos do nosso entendimento, como diz lá Paulo na carta aos Efésios 1,18. Então, voltando aqui, a intercessão, a oração tem que ser feita, primeiro, endereçada a Deus, não é? Tem que ser feita o pedido em nome do Senhor Jesus, e como diz aqui na apostila, a oração é o meio pelo qual nós colocamos a fé em ação. Então, a fé é a chave, a oração é a fechadura e Jesus é a porta. Olha que coisa tremenda. Então, através da fé, da oração, as portas se abrem, o Senhor Jesus vai à nossa frente. E querido, querida, independente das lutas e problemas que você esteja enfrentando, em primeiro lugar, a palavra diz, Deus se move, Esdras 8:3, Deus se move por nossas orações. O salmista diz no Salmo 51, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha só, então nós temos que orar e também nós temos que interceder uns pelos outros.
interceder uns pelos outros. Você tem que ser um intercessor do teu marido, mulher. Você, homem, tem que ser um intercessor da tua esposa. O filho intercede pelo pai, o pai pela esposa, pelos filhos, os netos pelos avós e vice-versa. Não é? Interceda para que haja salvação na tua casa, na tua família, como diz lá Atos 16:30, não é? Paulo e Silas falando àquele carcereiro: crede tu e serás salvo, tu e a tua casa. Então, se eu creio, eu tenho que levar Jesus para minha casa, eu tenho que clamar, interceder por eles, não é? Nós temos que interceder, como disse há pouco, pelos nossos líderes, temos que interceder pela obra de Deus, pelo reino de Deus, para que a obra do Senhor cresça a cada dia mais, não é? Temos que clamar para que a palavra de Deus seja anunciada, temos que interceder por aqueles que anunciam. O Espírito Santo vai nos conduzindo e vai nos guiando, e Ele vai te conduzir, meu irmão, saiba disso, não é? Ele vai te dar entendimento, sabedoria, discernimento, e Ele vai agir de maneira poderosa. Lembre-se sempre, o Espírito Santo age não é por força nem por violência, Ele age na vida de quem quer, Ele age na vida de quem busca, Ele age na vida de quem pede. Então, se você pedir, Ele vai te ensinar, vai te instruir, e você vai ter uma vida de oração, vai ser um intercessor, vai ter prazer em orar, vai ter prazer em interceder pelos outros. É interessante, nós vivemos em dias difíceis, você sabe disso, né? Dias trabalhosos. Nós vivemos no tempo do fim, né, minha gente? A Escritura está se cumprindo, né? Só não vê quem não quer. Todos os sinais já estão acontecendo, não é? O fim se aproxima a cada dia mais. A tecnologia está aí de maneira avassaladora, não é? As pestes, essa pandemia, enfim, todo o caos que estamos vivendo, tudo isso são evidências claras de que o fim se aproxima. Então nós temos que nos preparar, nós temos que estar preparados, nós não podemos ser virgens loucas, imprudentes. Nós temos que ser aquelas que são prudentes, né? Depois você lê lá Mateus 25, o texto que fala das 10 virgens, um texto bem conhecido. Então, nós temos que estar preparadas, porque o noivo levou quem estava preparado. Então, nós temos que preparar dia após dia. Lembrando que as imprudentes, as loucas, faltou o quê? Você lembra? Eram virgens, tinham lâmpadas, mas faltou o quê? O azeite. Faltou o azeite. Virgem representa igreja, lâmpada representa a palavra, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, Salmo 119, verso 105, mas faltou o azeite. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, nós não podemos perder a nossa comunhão e a nossa intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ser pessoas fervorosas no Espírito, cristãos cheios do Espírito Santo, que oram, clamam não só por nós, mas que intercedem pelos outros, que têm prazer em interceder e clamar pelos outros para ver o Senhor agindo também na vida dos outros. Amém? Então, muito bem. Continuando aqui na apostila, para terminarmos, né? Paulo diz, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Vamos ler aqui. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, em destaque, né? Para que tenhamos, aqui está falando de líderes, governantes, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, nós temos que interceder, nós temos que clamar, não é? Também fala aqui sobre intercessão lá em Atos 3, do 1 ao 3, Colossenses 1, do 9 ao 10, 1 de João 5, 14 ao 16. Então, nós temos que tomar uma posição diante do Senhor. Que posição? De oração, que posição de intercessão. Já citei em aulas passadas o exemplo de Abraão, que intercedeu por Sodoma e Gomorra. Citei o exemplo também de Moisés, que intercedeu pelo povo, mesmo estando lá em volta do bezerro de ouro, lá em Êxodo 32. Então nós temos que interceder pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade, nós temos que interceder, amém? Então seja um intercessor, seja uma intercessora. A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses 5,17, nós temos que orar sem cessar. Orar e também interceder, sermos intercessores. Se torne um intercessor. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai te fortalecer e te renovar. E quando você começar a ver os testemunhos, não é, o que Deus fez através das suas orações, teu coração vai se encher de alegria.
Quando alguém chegar para você e dizer assim, muito obrigado porque você orou pela minha vida, Deus agiu, Deus operou. Meu irmão, isso é maravilhoso. Isso é gratificante, né? É coisa maravilhosa. Quantas vezes testemunhos, né? Muita gente diz, pastor, obrigado que o senhor orou, meu casamento foi restaurado, obrigado por estar clamando por mim, intercedendo por mim, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Isso é maravilhoso, minha gente, isso é maravilhoso. Então, seja um intercessor, seja uma pessoa de oração, porque vai valer a pena, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar e deixa aí também, não é, o teu comentário. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Está aparecendo aí os números das contas aqui da Paz e Vida. Faça aí o teu depósito, a tua transferência e depois você envia o comprovante para este número aqui do WhatsApp que eu vou enviar para você em gratidão os e-books do pastor João Ribe Palharim que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus.